Olá, amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver 10 questões de física sobre termologia. A gente vai falar de formas de propagação do calor, vai falar de condução, convecção, irradiação, vai falar sobre condutores, vai falar sobre isolantes, vai falar sobre temperatura, sobre calor, vai falar sobre dilatação, gases, sólidos, líquidos. Vamos fazer questão do Enem, da FUVEST, da VUNESP, e o mais interessante é que a gente vai resolver essas 10 questões sem usar nenhum número, sem usar nenhuma fórmula de física. São questões teóricas que a gente consegue resolver só usando o nosso pensamento. A primeira questão, essa que está aparecendo para você, é uma questão do Enem, fala que um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira e não na base de metal da panela. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira apresenta maior o quê? Então essa é uma questão sobre isolante condutor. Por que o menino, quando vai pegar, ele precisa pegar ali na madeira e não ali no metal? Madeira e metal, qual que é a diferença? Se ele pegasse no metal, ele ia sentir um calorzinho, ele ia se queimar ali, ia ser chato para esse menino. Se ele pega na madeira, aí não dói tanto. Na verdade, até parece que nem tá tão quente assim. Por quê? Qual é a diferença do metal e da madeira? Que o metal, ele é um condutor térmico e a madeira, ela é um isolante térmico. Então, se você tem essa panela quente, uma panela metálica no fogo baixo, sendo ali esquentada por esse fogo, ela vai aquecer, e se você pegar direto no metal, você também vai se aquecer muito rápido, porque o metal é um bom condutor de calor, ele é um condutor térmico. Então você que é um corpo frio, comparado com essa panela que estava no fogo, ela está quente, quando você pega nessa panela segurando no metal, esse metal que é um condutor vai passar esse calor da panela para você de forma eficiente, porque ele é um bom condutor térmico. Agora, se você pegar na madeira, ou talvez você tenha em casa uma panela que é feita de metal, e a parte que você pega, ela é feita ali de plástico, é feita de borracha, são isolantes térmicos, justamente para você, quando pegar nessa panela, quando você pegar nessa madeira, quando você pegar nesse plástico, nessa borracha, você não se queimar, porque você está pegando num isolante térmico. Então eu acho legal a gente ir aí de alternativa D de dado, condutividade térmica. O metal, ele apresenta em relação à madeira maior condutividade térmica. O metal, ele é um condutor, enquanto que a madeira, ela é um isolante. Então uma questãozinha aí começar para a gente brincar de formas de transmissão de calor, isolantes e condutores. Próxima questão, essa que está aparecendo para você, ela fala também do Enem. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. E a pergunta é, para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de o quê? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando você fecha a porta, quando você fecha a janela, não é para o frio entrar, mas é para o calor não sair. Quando você deixa uma janela aberta, quando você deixa uma porta aberta e é inverno, você sente frio não porque o frio está entrando, mas porque o calor está saindo. Vamos lembrar que calor é a energia térmica em trânsito, ela sempre vai do corpo quente para o corpo frio. Então você está dentro da sua casa bem aquecido, tem um aquecedor, você está ali com o seu cobertor, você está aquecido, você é um corpo quente, enquanto que o mundo lá fora, que é inverno, ele é um corpo frio. E o calor espontaneamente vai do corpo quente, que é você, para o corpo frio, que é o universo ao seu redor. Aí você coloca um casaco, você fecha a porta, você fecha a janela, coloca um cobertor de lã, coloca um agasalho de lã, justamente para impedir que esse calor saia de você e vá para o mundo frio lá fora. Então a grande pegada aí é que o cobertor, o agasalho feito de lã, não é que ele faz o frio não entrar, ele impede que o calor saia. Então acho que a gente tem que ir aí de alternativa C de casa. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Quando você fecha a janela, quando você fecha a porta, você impede que o calor saia, você está minimizando as perdas de calor da sua casa quente para o universo lá fora que é frio. Quando você põe um agasalho, você põe um cobertor, você está minimizando, impedindo a passagem do calor de você
para o universo frio. O calor sempre vai do quente para o frio. Seu corpo quente para o universo frio. A sua casa quente para o mundo lá fora, inverno, a rua, que é fria. O calor espontaneamente vai do quente para o frio. O agasalho, o cobertor, fecha a porta, fecha a janela, não é para o frio entrar. Perdão, não é para o frio entrar, não entrar. É para o calor não sair. Então a gente foi de alternativa C, que fala justamente que a gente quer minimizar as perdas de calor para o ambiente frio. Próxima questão, essa aqui foi do Enem. Próxima questão é qual? Próxima questão também é do Enem. Ele fala que nos dias frios é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada porque o quê? Então a gente já sabe que essa coisa de a roupa é quentinha, na verdade a roupa não é quentinha, a roupa está na mesma temperatura do seu armário, do seu sofá, da temperatura ambiente. Você que é o corpo quente e sente frio porque você está perdendo o seu calor para o ambiente. Aí você coloca o agasalho, você coloca o cobertor feito de lã para você minimizar as perdas de calor de você para o ambiente, impedir o calor e espontaneamente de você que é o corpo quente para o universo que é o corpo frio. E aí você coloca o cobertor, você coloca ali a lã, o agasalho, porque eles são isolantes térmicos. Eles impedem o calor de sair de você e ir para o ambiente. Da mesma forma que a gente não vai fechar a janela, fechar ali a porta de casa para o frio não entrar, mas sim para o calor não sair. Ainda mais porque calor não é uma coisa que está contida num corpo. Quando você fala que você coloca um agasalho para o calor ficar ali dentro de você, o calor ele é uma energia térmica em trânsito. Normalmente a gente usa em português a palavra trânsito para quando os carros estão na rua parados. Mas trânsito vem de transitar, de ir de um lugar para o outro. E o calor é justamente a energia térmica em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Você coloca um agasalho, você coloca um cobertor, você impede esse trânsito de calor do corpo mais quente, que é você, para o corpo mais frio, que é o universo. Mas o calor não é uma coisa que está contida dentro de um corpo. Eu acho que a gente tem que ir de alternativa D de dado. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O calor vai sempre do mais quente para o mais frio, maior temperatura para menor temperatura. Próxima questão, também é do Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml, mililitros de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador, com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. E é correto afirmar que isso acontece por quê? Então a primeira coisa, por que ele falou que a latinha feita de alumínio, que é um metal, e a latinha que é feita de vidro, garrafa feita de vidro, foi colocada no refrigerador por um longo período de tempo? Por que ele fala que é um longo período de tempo? Justamente para elas entrarem em equilíbrio térmico com o refrigerador, com o freezer. Então o freezer está frio, você coloca uma garrafa feita de vidro, você coloca uma latinha feita de metal, de alumínio, elas deixam muito tempo, deixa 2, 3 dias ali, deixa algumas boas horas, elas vão entrar em equilíbrio térmico com o refrigerador, com o freezer. E aí a temperatura do freezer vai ser igual à temperatura da latinha, feita de metal, de alumínio, e da garrafa feita de vidro. Aí você vai tirar as duas, você pega, e você sente que a latinha feita de alumínio, de metal, está mais fria do que o que é feita de vidro. Por que isso acontece? Na verdade, elas não estão, elas estão na mesma temperatura. Não tem uma que é mais fria e uma que é mais quente. Você tem a sensação ao tocar com a sua mão, com o seu tato, sensibilidade aí pelo tato, de que a de alumínio de metal está mais fria, não porque ela realmente está mais fria, mas porque quando você pega as duas do freezer, elas estão num ambiente frio e você é um corpo quente, ali aos 36, 37 graus Celsius, espero que você não esteja a 40 graus Celsius pegando febre, você é o corpo quente. Quando você segura a latinha de metal, de alumínio e a garrafa feita de vidro, por que a de alumínio, a de metal, parece mais fria, sendo que as duas estão na mesma temperatura, já que elas ficaram um longo período de tempo juntas no freezer? Por que a de latinha, a latinha de metal, de alumínio, parece mais fria? Porque ela tem uma condutividade térmica maior. O que significa que o alumínio, que o metal, ele é um condutor, ele tem uma alta condutividade térmica, que ele conduz bem o calor, ele rouba bem o calor. Quando você pega, você que é quente, pega nessa latinha fria, o calor sai de você e vai para a latinha com maior facilidade. Esse trânsito de calor de você que é quente para a latinha fria ocorre com maior eficiência, porque o metal, o alumínio, ele é um condutor muito bom, ele tem alta condutividade térmica. Quando você pega na garrafa que é feita de vidro, não parece que ela tá tão fria assim, embora ela esteja na mesma temperatura da latinha de alumínio feita de metal.
Por que ela não parece a garrafa de vidro tão fria assim? Porque o vidro ele não é tão bom condutor quanto o metal, quanto o alumínio. Então o vidro ele tem uma condutividade térmica menor do que a do metal, do que a do alumínio. Então o metal, o alumínio tem maior condutividade térmica, ele rouba o calor de você melhor, ele é um ladrão de calor melhor, então eu acho que a gente tem que ir de alternativa D de dado. Alternativa D de dado não, né? É D de dado. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Então quem tem maior condutividade térmica vai roubar o calor melhor de você. É a mesma coisa que você pegar a sua mão, você encosta aqui na lousa, você encosta no metal da lousa, o metal parece mais frio, só que os dois estão na mesma temperatura, porque eles têm equilíbrio térmico com o ambiente. Na verdade, eu que sou o corpo quente, quando eu encosto na lousa e eu encosto no metal, o metal tem condutividade térmica maior, ele rouba o calor de mim com mais eficiência. Então por isso que a gente parece que o metal ele está mais frio. Na verdade ele está na mesma temperatura, ele só rouba o calor melhor, ele só é um ladrão de calor melhor. Próxima questão. Questão da FUVEST fala: tem-se 2 copos com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Então a gente tem que pensar que a gente tem 2 objetos, um ele é negro, ele está pintado de preto, ele está ali com uma roupa preta, e o outro ele é aluminizado, é como se você colocasse um alumínio em volta dele, o alumínio que é um metal. O metal, inclusive, você se olha nele, você consegue se ver refletido, parece às vezes que o metal ele é um espelho, porque ele reflete bem as luzes. As luzes não, né? Ele reflete bem a luz. Então a luz sai da lâmpada, bate na sua cara, bate no alumínio e reflete para o seu olho, parece que é um espelho. Isso já dá uma ideia de que o alumínio, ele é um refletor de luz. Quando você tem o sol, a luz do sol bate no alumínio e ela reflete. Agora, o corpo negro, o corpo que tem cor preta, ele é um absorvedor, um absorçor, ele absorve bem a luz do sol. Tanto que quando está um dia muito ensolarado, falam para você não sair com roupa preta, senão você vai sentir muito calor, vai sentir muito quente, temperatura elevada, saia com roupa branca, porque o branco ele reflete a luz do sol, enquanto que o preto ele absorve a luz do sol. Então quando você deixar esses 2 objetos, um ali embrulhado no alumínio e o outro com uma roupinha preta, tem o A embrulhado no alumínio e tem o N que é negro, cor preta, ele vai, qual depois de 1 hora batendo o sol, qual que vai estar mais quente? O N negro preto. Por quê? Porque a cor preta, na verdade a cor preta, ela absorve a luz solar, enquanto que o metal, não é no caso a cor metalizada, mas o metal, ele reflete a luz solar, inclusive é por isso que você se olha nele e você consegue ver. Então eu acho que a gente tem que ir de alternativa C de casa, após 1 hora, a temperatura de N é maior do que a de A. Do corpo negro, o corpo que é preto, ele vai absorver mais a luz do sol. O preto ele absorve melhor a luz, enquanto que o aluminizado, que é o corpo A, ele vai refletir melhor a luz do sol, ele vai refletir a luz. Então a alternativa C para saber que os dois, depois de um tempo, um vai estar mais quente, outro vai estar mais frio. Próximo exercício é um exercício que é da VUNESP. Dilatação. 2 lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento a temperatura constante, temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica, conforme a figura. O coeficiente de dilatação linear do latão é maior do que o do aço. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima da ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica, quando aquecida, forma à esquerda, e quando resfriada, forma à direita. Então, primeiro de tudo, você entendeu esse exercício? Você tem uma lâmina que é formada por 2 metais. Em cima é latão, embaixo é o quê? Em cima é latão, embaixo é alumínio. Embaixo não, em cima é latão e embaixo é aço. Em cima é latão e embaixo é aço. O latão, que é uma liga metálica, e o aço, ali eles têm dilatação diferente. Você tem os dois, um pedacinho, sei lá, de 1 metro de latão e 1 metro de aço colados, formando essa lâmina bimetálica. Bimetálica porque ela é feita de 2 metais, latão em cima e aço embaixo. Quando você esquenta essa lâmina, ela vai dilatar. Quando você esquenta uma coisa, ela dilata. Por que quando você esquenta uma coisa, ela dilata? Porque todas as coisas são feitas de átomos, de moléculas, que têm um grau de agitação. Quando você esquenta, essa agitação aumenta a energia, aumenta a amplitude de vibração dessas moléculas desses átomos. Quando é frio, eles vibram pouco. Quando é quente, eles vibram muito. E aí, vibrando muito, eles conseguem alcançar posições maiores. Você tem uma lâmina, uma barra de 1 metro, ela está vibrando assim. Quando você esquenta, ela vibra assim, ela alcança posições maiores. Então
isso é dilatação. A coisa aumenta de tamanho quando ela é esquentada, quando ela é aquecida. E vice-versa, quando ela é esfriada, ela contrai, aí a contração térmica, ela tem menos agitação. Então antes ela era assim, e aí ela esfriou, ela ficou assim, ela fica menor. Inclusive aqueles barulhos que você ouve de noite na sua casa não é o demônio. Aqueles barulhos que você ouve de noite na sua casa são os seus móveis, o seu sofá, a sua geladeira, a sua porta, a sua madeira, sei lá o quê, os seus móveis, a sua mesa contraindo, porque de dia tem sol, de dia é quente, de noite não tem sol, esfria, a noite é mais fria, ocorre contração térmica, que faz esses estalinhos, esses barulhinhos, que não é a bruxa de Blair, não é nada, não é fantasma, não é o Gasparzinho, não é o vestibular da FUVEST vindo te assombrar, é nada mais é do que o som da contração térmica. Aí você fala, pô, mas se eu tenho essas duas lâminas, esses dois metais, formando essa lâmina bimetálica, em cima é latão, embaixo é aço, eles eram desse tamanho, quando esquentar vai ficar assim. Quando eles eram desse tamanho, quando esfriar vai ficar assim. Então quando esquenta fica maior, quando esfria fica menor. Só que ele falou no enunciado que o coeficiente de dilatação do latão é maior do que do aço. O que é o coeficiente de dilatação? Que ele até falou coeficiente de dilatação linear, porque lembra uma linha reta, unidimensional. O fato do latão ter coeficiente de dilatação, ele falou que é o latão, né? O latão tem coeficiente de dilatação maior, significa que ele vai dilatar mais. Então se ele começa com 1 metro, depois de dilatar ele vai ter 1,5 metro. Enquanto que o aço, por ter um coeficiente de dilatação menor, não vai dilatar tanto, vai dilatar menos. Então ele tinha 1 metro, ele não vai ficar com 1,5, ele vai ficar com 1,40. Só que como esses dois metais estão soldados, o que acontece? Os dois têm 1 metro, o latão em cima vai para 1,5 metro, o aço embaixo vai para 1,40 metro. Ele dilatou menos. O que acontece para a lâmina conseguir continuar grudada? Ela vai se deformar, ela vai se enrugar. O latão que está em cima cresce mais, dilata mais, vai empurrar para baixo o aço que está embaixo. Não consegue o aço embaixo dilatar tanto assim. Então já coloca aí as alternativas pra gente. Eu acho que a alternativa C já começou a ficar legal. Na verdade, a alternativa C ou a alternativa B, B de bola ou C de casa. Na C de casa, na B de bola, o latão em cima envergou mais, porque ele tem maior coeficiente de dilatação. Agora, pensando a mesma coisa no resfriamento, o cara que tiver o maior coeficiente de dilatação vai ser o que vai contrair mais. O cara de cima é o latão, ele tem 1 metro, ele vai contrair e ficar com 0,5 metro, enquanto que o aço embaixo tem 1 metro, vai ficar com 0,6 metro, 60 centímetros. Então um tem 1 metro, vai para 0,5 metro. O outro tem 1 metro, vai para 0,6 metros, vai envergar para cima essa lâmina bimetálica. Então eu acho que a gente gostou muito de qual? Da alternativa C. Quando você esquenta, ela enverga para baixo. Quando você esfria, ela enverga para cima. Repara que essa questão não precisou de nenhum número, ela só precisou de você saber qual dos dois metais, o aço ou o latão, tem maior coeficiente de dilatação. Próxima questão é uma questão que caiu onde caiu, no Enem, também de dilatação. Fala que a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, 3 afirmações. Primeira afirmação, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Afirmação 2, abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. E a alternativa, afirmação 3, se a gasolina fosse vendida em quilograma em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Ele quer saber qual dessas afirmações é a verdadeira. Então o que você tem que pensar? Imagina que você quer ficar milionário, aí o que você faz? Você vai para a Rússia, que é um frio danado, é um inverno danado, você compra gasolina e vem para o Brasil. Quando você compra gasolina na Rússia, que é frio, e você traz ele para o Brasil, que é quente, quando você vai do frio para o quente, a temperatura aumenta, você vai ter uma dilatação. Então se na Rússia você comprou 10 litros de gasolina, quando você chegar no Brasil, esses 10 litros de gasolina vão virar 11 litros de gasolina por causa da dilatação. No caso de dilatação de líquidos, gasolina, dilatação volumétrica, você tinha 10 litros de gasolina na Rússia, no Brasil vão virar 11 litros de gasolina. E aí se você, quando for abrir o seu posto, vender sua gasolina por litro, vamos supor que você vende cada litro por R$1.
Na Rússia você comprou 10 litros, R$ 1 por litro vão dar R$ 10. Quando você vier para o Brasil você vai ter 11 litros, você vai ganhar R$ 11. Então quando você vende a gasolina na Rússia, ganha R$ 10. Quando você vende no Brasil, você ganha R$ 11. Isso se você for o dono do posto. Agora imagina um cara que quer comprar gasolina. Na Rússia ele paga R$ 10, leva 10 litros. No Brasil ele paga R$ 11 e ganha 11 litros. Só que a massa da gasolina não mudou. Ela dilatou volumetricamente, ela dilatou no volume. Então na Rússia ela estava menos diluída. No Brasil ela está mais diluída. Então qual que é a grande pegada? Primeiro que se a gasolina fosse vendida não em litros, não em volume, mas em massa, em quilogramas, seria esse problema resolvido. Porque quem dilata é o volume, não é a massa. Se você comprar 10 quilogramas de gasolina na Rússia, vão ser 10 quilogramas de gasolina no Brasil. Não é dilatação de massa, é dilatação de volume. Você comprou 10 litros na Rússia e vai vender 11 litros no Brasil? Então a afirmação 3 está correta. Se ao invés de você vender a gasolina por litro, que é volume, você vender a gasolina por massa em quilogramas, o problema está resolvido porque a dilatação não é da massa, a dilatação é do volume. Agora pensa que você vai comprar essa gasolina, você é um cara que quer abastecer seu carro. Se você for comprar essa gasolina no Brasil, dilatada, ela vai estar mais diluída, seu carro não vai rodar tão bem. Agora se você comprar no frio da Rússia, quando ela está contraída, menos diluída, você vai sair em vantagem. Então agora trazendo, né, no caso eu falei Rússia e Brasil pensando em quente e frio, mas ele falou de você esquentar, de você comprar essa gasolina na hora mais fria ou na hora mais quente do dia. Você vai comprar gasolina ao meio-dia que é calor, que tá quente. A gasolina vai estar dilatada, ela vai estar muito diluída, não é legal. Melhor você esperar dar de madrugada quando é frio, que aí você vai lá e compra a gasolina contraída, menos diluída, paga e consegue ganhar uma massa aí maior de gasolina do que se você comprar ao meio-dia. Então eu acho que a 1 está errada e a 2 está certa, a 2 está certa junto com a 3, é a alternativa E. A alternativa, as afirmações 2 e 3 estão corretas. No caso dessa vida real, fora dessa Matrix que vivemos, como que eles resolvem esse problema para você que vai comprar a gasolina ao meio-dia ou às 4 da manhã? Eles colocam a gasolina em túneis, em recipientes subterrâneos, que aí a variação de temperatura do meio-dia para as 4 da manhã e vice-versa não afeta tanto assim, porque a gasolina é guardada subterrânea, ela não é afetada tanto pela temperatura, pela variação de temperatura, ela nem dilata nem contrai. Vamos para a próxima questão? Questão do Enem fala que para a instalação de um aparelho de ar-condicionado é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, por quê? Então primeiro vamos pensar o seguinte, você lembra da fórmula da densidade? Densidade é massa sobre volume. Quando você tem um aparelho de ar-condicionado, ele deixa o ar mais frio. Quando um ar está mais frio, quando uma coisa está mais fria, ela contrai. Contrair é diminuir o volume. Só que a fórmula da densidade não é massa sobre volume. Se o volume diminui, então a densidade vai o quê? Se o volume diminui, a densidade vai aumentar. Vamos lembrar que a densidade é massa sobre volume. Massa sobre volume dividida por volume. Se esse volume ele vai diminuir, porque o ar ficou mais frio, a densidade vai aumentar. Quanto menos gente tem para dividir a pizza, mais pizza cada um de nós recebe. Então, se o ar ele é frio, ele contrai, o volume dele vai diminuir e a densidade vai aumentar. Só que quem tem densidade maior gosta de ficar por baixo. O ar vai descer, então é legal você colocar o ar-condicionado instalado em cima, porque ele vai esfriar o ar, ele vai contrair o ar, o volume vai diminuir, a densidade vai aumentar, e quando a densidade aumenta, o cara gosta de ficar por baixo. É o mesmo motivo pelo qual a lareira não é instalada no teto, a lareira é instalada no chão, no nível zero da horizontal, ali no chão. Por quê? Porque o ar esquentado, o ar quente, aquecido pelo fogo de uma lareira, ele vai expandir, ele vai dilatar, ele vai aumentar o volume. Quanto mais gente tem para comer a pizza,
menos pizza cada um recebe. Então, quando você coloca a lareira ali no chão, você esquenta o ar, ele fica mais agitado, ele aumenta o volume dele, ele dilata, ele expande. Aí ele vai aumentar o volume dele, a densidade vai diminuir e quem tem densidade menor gosta de ficar por cima. E aí o ar da lareira, ele vai então ser aquecido, vai aumentar o volume, diminuir a densidade, vai subir e aí você consegue gerar na sua sala, com o ar-condicionado em cima e a lareira embaixo, as chamadas correntes de convecção. O ar frio do ar-condicionado em cima desce e o ar quente da lareira embaixo sobe. Então eu acho que a gente poderia marcar a alternativa D de dado. Ele fala pra gente na D de dado que facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. É justamente o funcionamento ali do tal do ar-condicionado que tem que ficar por cima, enquanto que a lareira tem que ficar por baixo. Próxima questão é uma questão também do Enem. Fala que na cidade de São Paulo as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região dos mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Desta maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região dos mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia desse fenômeno. No processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, quais? Então, primeiro de tudo, ele fala do Sol, mandando calor, mandando a luz do Sol, o calor sai do Sol e vem até aqui a gente na Terra. Ele vai pelo vácuo. Qual que é o nome do meio de transmissão? Melhor, qual que é o nome da forma de transmissão, de propagação do calor quando é no vácuo? No vácuo, através de ondas eletromagnéticas, a gente chama de irradiação. Tem algum pessoal que chama também de radiação. Eu prefiro chamar de irradiação. Irradiação é a forma de propagação de calor, do mais quente para o mais frio, do Sol para a Terra, através de ondas eletromagnéticas. São as únicas que conseguem se propagar no vácuo. O Sol até a Terra, lá do Sol até a Terra, é vazio, é vácuo. E as únicas ondas que conseguem se propagar no vácuo são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas que saem do Sol e chegam aqui na Terra, é o calor do Sol chegando aqui na Terra, é o infravermelho, tem o ultravioleta, tem a luz visível, tem um monte de ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, lá do Sol quente, até aqui na Terra fria, viajando pelo vácuo, viajando pelo vazio, são ondas eletromagnéticas. Irradiação é o nome que a gente dá para essa forma de propagação de calor. E a segunda que ele pergunta é entre a brisa marítima e as ilhas de calor, que é justamente a mesma ideia do ar frio desce e o ar quente sobe, correntes de convecção. Então eu acho que a gente pode marcar a alternativa A de amor, irradiação e convecção. São as 2 formas de propagação do calor, de transmissão do calor envolvidas nesse exercício. A última questão é uma questão que é da onde que é, ela é da FUVEST. A figura ilustra um aquecimento, um sistema de aquecimento solar, uma placa metálica P pintada de preto e em contato com ela um tubo metálico encurvado, um depósito de água D e tubos de borracha T ligando o depósito ao tubo metálico. O aquecimento de água contida no depósito D, pela absorção da energia solar, é devido basicamente aos seguintes fenômenos, e aí ele cita aí, a gente vai encerrar, com condução, convecção e irradiação. São as 3 formas de propagação do calor. A gente já falou da convecção. O ar frio desce, o ar quente sobe. É a brincadeira do ar-condicionado em cima, da lareira embaixo. É a mesma coisa que acontece quando você tem um café quente com leite gelado. São as correntes de convecção. O frio desce, o quente sobe. Responsáveis aí pela brisa, responsáveis pelas ilhas de calor do exercício anterior, é quando você tem o frio descendo e o quente subindo. Aí o que é irradiação? É a transmissão de calor, é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas, lá do Sol até aqui na Terra. São as únicas que conseguem viajar através do vácuo, que é o vazio. E tem uma outra que ele comentou aí, que a gente ainda não falou, que é a condução.
Na verdade, a gente falou sobre condutores e isolantes. Quando você pega uma panela de metal e você coloca ela no fogo, o fogo aquece só o bumbum, só a base dessa panela. Mas se você ficar segurando no metal, você vai ver que daqui a pouco sua mão vai começar a pegar fogo. Se você tem uma sopa quente, você mete o colherão nessa sopa, se você ficar segurando a colher metálica, você vai ver que daqui a pouco o calor da sopa quente vai passar para a colher, vai se transmitir através do metal da colher e vai chegar na sua mão e você vai queimar a sua mão. Qual é o nome que a gente dá para esse processo? Esse efeito dominó, que são os átomos da sopa quente agitada batendo ali nos átomos de metal que vão se propagando por efeito dominó até chegar nos átomos e moléculas da sua mão. O nome desse fenômeno a gente chama de condução térmica. E aí nesse exercício ele falou que primeiro a luz do sol, ela vai iluminar, a luz do sol vai chegar aqui na Terra, ela chega como? Por irradiação, logo depois esquenta um pano preto, lembra da roupa preta? Que é esquentada, que vai fazer uma condução do calor, que depois vai fazer o frio descer e o quente subir, convecção. Então eu acho que a gente pode ir de alternativa B de bola, irradiação, condução e convecção. São as 3 formas de propagação do calor, preciso que você saiba o nome delas, preciso que você saiba identificar cada uma delas, preciso que você saiba sobre dilatação, dilatometria, de sólidos, de líquidos, de gases, também preciso que você saiba a temperatura, que você saiba calor, que você saiba sobre condutores térmicos, sobre isolantes térmicos, nessas questões que a gente fez aí, da FUVEST, do Enem, da VUNESP, sobre termologia, repara que em nenhuma delas a gente usou números, a gente não usou fórmulas, a gente foi aí pela parte teórica, a maior parte das questões é do Enem, o Enem com certeza e outros vestibulares vão cobrar essas questões nesse ano, são questões que são para ser consideradas mais tranquilas, justamente por não ter fórmula, não ter número, não ter continha, não ter Bhaskara, não ter que fazer uns Pitágoras da vida. Então eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais.